Bom dia, pessoal. Tô empolgado aqui para avisar para vocês que eu venho disponibilizar uma parte do nosso curso de Node.js na Udemy. Ele vai ser totalmente gratuito, com exceção de que na Udemy você vai ter muito mais recurso, muito mais quiz, muito mais projeto para praticar. Se você tiver interesse, né, nessas aulas, dá uma olhada aí na descrição do vídeo e aí ele vai ter um cupom para você pegar o curso. Se o curso ainda não tiver lançado, se inscreva e ativa o sininho, que aí quando a gente lançar o curso, a gente vai avisar na plataforma. E aí você vai poder adquirir o curso se você gostou dessas aulas de Node.js. Então é isso. Obrigado e bora pro vídeo. Beleza, agora que a gente já viu um pouco sobre o Require, vamos entender como é que funciona hoje em dia, né? Como é que funciona num projeto mais atual. Por que eu falei sobre o Require? Porque pode ser que você chegue a trabalhar com Require em alguma empresa que tenha um código muito legado, muito antigo, né? Mas hoje em dia a gente não usa o require, a gente usa o import. E a partir daqui eu vou utilizar só o import. Então como que a gente faz para mudar isso aqui? Eu vou vir aqui no meu package.json e aqui, depois do main, vou adicionar uma propriedade que chama type. E aqui, em vez de como JS, eu vou usar como módulo. Então quer dizer que a nossa propriedade agora é um módulo. Se eu tentar rodar o meu código, não vai dar certo porque agora eu estou com um módulo e não com o como.js, que é o antigo, né? O meio antigo que a gente estava usando, o require. Então a gente vai ter que adaptar o nosso código aqui, né? Se eu quiser adaptar, eu posso colocar create random user, só que em vez de require, a gente vai usar o import. Import, aí eu posso colocar aqui, ó, create random user from utils, tá vendo? Aí qual que é a diferença? Se a gente for utilizar aqui e olhar como que estava antes, o import ele vai ser um pouquinho, eu acho um pouquinho mais fácil e um pouquinho mais legível, né? Que ele está falando aqui para mim, importar create random user de ou do arquivo tal, né? Então from quer dizer do ou de, tá vindo daqui, né? O from. Enquanto que o require é dessa maneira, né? E aí, algumas coisas importantes. Como eu já estou fazendo esse export global, eu posso importar ele dessa maneira. Agora vamos voltar lá no arquivo utils. E a gente tem que remover esse módulo export. Não vai ser dessa maneira agora. Agora, para fazer essa exportação, a gente consegue fazer export default create handle user, né? A gente vai fazer essa exportação default. O que é exportação default? Quer dizer que qualquer arquivo que eu importar qualquer função que eu importar daquele utils, ele vai priorizar essa função create random user, que é o default, né, o padrão. Então, como padrão, exporta para mim esse create random user. Agora, se eu tivesse várias funções aqui, eu poderia, por exemplo, se eu tivesse um create random user e um create random, sei lá, user 2, seria user 2, né? E aí no usuário 2 eu só teria user ID e username. Como eu tenho duas funções, como que eu faço essa exportação? Eu poderia fazer a exportação dessa maneira. Export, eu posso colocar create random user 2. E aí, se eu importasse sem mencionar nenhuma dessas funções, ele pegaria como padrão essa função aqui abaixo, né? Então eu poderia fazer, create random user, ele vai saber que eu estou pegando aquela função específica que eu estou exportando, né, dentro do meu utils, essa aqui. Agora se eu tivesse com to, seria a mesma coisa. E se eu não colocasse entre chaves aqui, ele ia pegar por padrão aquela outra função, né, que está como default aqui, certo? Que é essa aqui. Então vou deixar export dessa maneira. E aí, uma última coisa que a gente tem que fazer aqui é atualizar esse faker para não utilizar o require, né? Então a gente vai ter que fazer faker e aí ele vai atualizar aqui pra gente já import faker from faker. É isso. Beleza. Agora a gente vai ter que importar esse create random user, lembrando que tem que ser em chaves, porque agora eu só deixei a exportação de chaves aqui. E vamos testar para ver se vai dar certo. Run start. Vamos ver aqui, ele deu algum problema. Beleza. Importante, nesse novo maneira de fazer essa importação, toda vez que você vai importar de um arquivo seu próprio, você tem que botar aqui no final .js, né?
No caso do Faker, como ele não é um arquivo meu, ele é um arquivo de biblioteca, eu não preciso colocar um .js nele. Mas como eu estou importando aqui do meu utils, eu preciso colocar um .js lá. Agora, rodei aqui no meu arquivo, funcionando, belezinha. Então, essa é a aula de hoje, né, para a gente ver um pouquinho mais sobre como que funciona essa importação. Na próxima aula, a gente já vai ver como que monta um servidor em Express. Então, agora realmente a gente vai estar entrando no back-end. Valeu!